O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. A fé cristã teve início na história do povo de Israel. A equipe do Caminhos da Terra Santa esteve nesse país e a partir desse programa vamos mostrar a você o que vimos e sentimos na terra onde Jesus nasceu. Irmãos e irmãs, paz e bem. Nazaré é uma cidade da Baixa Galileia situada a 157 quilômetros de Jerusalém. Aqui iniciamos nossa caminhada pela Terra Santa e pela história da salvação, pois pelo sim de Maria o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus se manifestou à humanidade em Israel, país do Oriente Médio que atualmente tem pouco mais de 8 milhões de habitantes. No Novo Testamento, Nazaré é descrita como o local de nascimento de Maria, a mãe de Jesus. E também onde Jesus passou a sua infância. Por este motivo, é um centro de peregrinação cristã com muitos santuários. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. A pequena Nazaré da época de Jesus pode ser delimitada pelo que é hoje a grande área da Basílica de Nazaré. Essa basílica é guardada pelos frades franciscanos desde o século XIV. Em toda esta área, 2 lugares em especial merecem destaque: a Gruta da Casa de Maria e a Casa de São José. Ambas ficam no complexo da igreja e convento franciscanos. Os evangelistas Mateus e Lucas nos falam dessa cidade, relatando o anúncio do anjo Gabriel a Maria e os primeiros anos da infância de Jesus após a Sagrada Família voltar do Egito. Entrando onde ela estava, o anjo disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ao ouvir isso, Maria ficou confusa e se perguntava o que esta saudação queria dizer. O anjo então lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria disse ao anjo: Como se fará isto, se não conheço homem algum? Respondendo, o anjo disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O nome Jesus quer dizer Deus salva. Isso significa que Jesus, o Filho de Deus encarnado no ventre de Maria, tornou-se humano como nós, assumiu a nossa humanidade para nos redimir, restaurando a aliança rompida pelo pecado e nos colocando novamente sob a graça de Deus, nosso Pai. Tendo os magos se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te diga, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho.
Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho novamente a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então José levantou-se, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Ouvindo dizer que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá. Mas, avisado em sonho, partiu para a Galiléia. Ali chegando, foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Em Nazaré encontramos 2 santuários importantes: a grande Basílica da Anunciação, que guarda em seu interior a casa de Maria. Neste local aconteceu o diálogo entre Maria e o anjo Gabriel. Foi aqui que o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus. Um pouco mais acima, podemos ver o lugar onde ficava a casa e oficina de José. Sobre a marcenaria onde José trabalhava, foi construída uma igreja. Na cripta podem ser observados restos de batisterios, com 7 degraus, que confirmam a tradição sobre a visita e a veneração deste lugar pelos primeiros judeus cristãos da época que aqui eram batizados. Diversas peregrinações desde os primeiros séculos do cristianismo marcaram a devoção a este lugar. A conservação da pequena gruta deve-se a diferentes construções edificadas ao longo dos anos. À esquerda do altar central podem ser vistos os restos do muro da Basílica Bizantina, a primeira a ser construída. Depois, outra igreja foi erguida pelos cruzados. Quando os franciscanos aqui chegaram, construíram uma modesta igreja e, em 1950, deram início à edificação da basílica atual. Todas estas construções tiveram por intuito guardar, preservar o local do diálogo entre Maria e o anjo Gabriel, e ainda proporcionar um local de culto à gruta venerada. No processo de construção da atual basílica, os franciscanos desenvolveram várias escavações arqueológicas. Nelas foram descobertas pequenas grutas naturais. O arqueólogo Frei Belarmino Bagatti, em uma expedição do Instituto Bíblico Franciscano de Jerusalém, encontrou nas escavações restos de cerâmica, lâmpadas de óleo, capitéis e vasos, que atualmente estão guardados no Museu da Basílica. Neste espaço encontram-se também outros restos arqueológicos, como bustos da época da Basílica Bizantina e da Basílica dos Cruzados. Também há grafites antigos, por exemplo, este com a inscrição de saudação à Virgem, Ave Maria, atestando o culto e a veneração à gruta sagrada. No Museu da Basílica estão guardados muitos restos de cerâmica e outros artefatos, todos eles encontrados durante as escavações arqueológicas. Em cada parte de todo o complexo da Basílica da Anunciação, vimos e sentimos a graça de Deus que se manifestou em Maria de Nazaré.
No próximo programa, vamos conhecer um pouco mais deste lugar sagrado. Até lá!